Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Ministério Público Federal denuncia ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, por improbidade administrativa. Defesa do patrimônio cultural brasileiro. MPF em Minas Gerais pede construção de alça viária para livrar a cidade histórica de Ouro Preto do tráfego pesado de carros e caminhões. Em Goiás, órgãos estaduais têm que prestar contas sobre cumprimento da Lei de Acesso à Informação. E veja também, toma posse em Brasília o novo Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, o programa do Ministério Público Federal. Este ano, brasileiros e brasileiras vão escolher prefeitos e vereadores. A segunda reportagem da série Eleições 2012 destaca prazos e normas sobre propaganda eleitoral, compra de votos e a importância da escolha consciente dos candidatos. Faltam 96 dias para as eleições municipais deste ano. Ao todo, são oferecidas 5.564 vagas para o cargo de prefeito. Já em relação ao número de vereadores, haverá um aumento de 1.752 vagas e a quantidade de parlamentares nas câmaras municipais vai subir de 57.748 para 59.500. Esse acréscimo está previsto na Constituição de 88 e tem por base o crescimento populacional das cidades, comprovado no último censo do IBGE de 2010. Para a pessoa ser um cidadão hoje mesmo, ele tem que votar. Então é importante para você fazer parte das mudanças, né, que ocorrem no Brasil. Eleição é uma coisa séria, a pessoa tem que saber votar. Para tudo sair como planejado, o Tribunal Superior Eleitoral definiu um calendário a ser respeitado por partidos e coligações. No próximo dia 5 termina o prazo para os cartórios eleitorais receberem os registros de candidaturas de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Já na sexta-feira, 6 de julho, está liberada a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos, inclusive via internet, em redes sociais, sites e blogs. Este procurador regional eleitoral afirma que no Rio Grande do Sul, apesar da população ser mais politizada do que outras regiões do país, as normas eleitorais ainda são desrespeitadas e os crimes de propaganda irregular são comuns. Propaganda eleitoral é muito forte, inclusive propaganda eleitoral antecipada, e depois no período de propaganda eleitoral permitida algumas irregularidades fortes acontecem em termos de propaganda. Isso é necessário sempre que o Ministério Público Eleitoral esteja atento, esteja acompanhando, para que o uso indevido da propaganda não desiguale os candidatos na competição. Outra questão que o MPF deve fiscalizar durante as eleições deste ano é a compra de votos. Por se tratar de um pleito municipal, a proximidade dos candidatos com os eleitores é muito grande, o que pode facilitar a prática desse crime eleitoral. A gente procura conscientizar a sociedade que é crime comprar voto, além de você provocar uma situação desigual em que alguns candidatos têm prevalência em relação a outros em razão de ter um poder econômico maior, então influencia, vicia a vontade do eleitor. A exemplo das últimas eleições presidenciais, o Ministério Público Eleitoral fez uma campanha com vídeos institucionais que vão ser exibidos em emissoras de rádio e TV de todo o país. A meta é alertar o cidadão sobre a importância do voto consciente. Você troca uma nova escola pública para os seus filhos por uma pilha de tijolos? Sim! Osvaldo! Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. A novidade nas eleições municipais deste ano é a Lei da Ficha Limpa. O Ministério Público Eleitoral exerce papel fundamental na aplicação da nova norma e recebeu do Tribunal de Contas da União a lista das pessoas físicas que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos.
O objetivo é facilitar o trabalho dos promotores eleitorais, que são os responsáveis por propor as ações de impugnação de registro dos inelegíveis. Gestores públicos, agentes políticos, dirigentes de organizações não governamentais. A lista produzida pelo Tribunal de Contas da União é longa. Já constam os nomes de quase 7 mil brasileiros que administraram recursos federais, mas tiveram a prestação de contas julgada irregular nos últimos 8 anos. Essa lista, na verdade, é um subconjunto de um grande cadastro que o tribunal possui, que é o cadastro de contas julgadas irregulares, que a gente chama de CAD-REG. Então, no CAD-REG estão todas as condenações, todos os julgamentos de contas irregulares de responsáveis. Para atender a Procuradoria Regional Eleitoral e a Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, o TCU se antecipou ao prazo de 5 de julho e já entregou a lista à Justiça. A expectativa é que, efetivamente, isso traz um aprimoramento para o regime democrático, para a lisura do processo eleitoral e, consequentemente, um benefício para o cidadão, para o eleitor e para a sociedade. A Justiça vai julgar caso a caso. Essas pessoas até podem recorrer, mas estão praticamente inelegíveis. Tudo por causa da lei da ficha limpa, que já está valendo para as eleições de outubro. A norma endureceu os critérios para a liberação dos registros de candidaturas. Tem que haver uma divulgação, sim, para impedir que essas pessoas cheguem ao legislativo ou executivo. Eu acho que ninguém deveria votar nesses candidatos que têm a ficha suja. Porque o procedimento, o comportamento dele não foi adequado quando estava exercendo esse mandato, né? Pela lei, quem tem as contas relativas ao exercício de cargos e funções públicas rejeitadas por irregularidades que configurem ato de improbidade administrativa não pode se candidatar. Também exclui da corrida eleitoral os políticos condenados por órgãos judiciais colegiados por crimes como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e improbidade administrativa, ainda que possam recorrer a tribunais superiores. Também estão impedidos aqueles que renunciaram aos mandatos para evitar a cassação por quebra de decoro parlamentar. Os detentores de cargos públicos condenados por órgão colegiado por abuso do poder político ou econômico também estão barrados. A inelegibilidade permanece por até 8 anos depois do cumprimento da pena. A lista é importante para municiar a Justiça Eleitoral e também o Ministério Público Eleitoral e os interessados, que são os outros candidatos e partidos adversários, dos dados necessários para promover a impugnação do registro de candidaturas dessas pessoas. De acordo com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, a lei da ficha limpa deve aumentar ainda mais o trabalho da Justiça nessas eleições. E essa onda de processos já começou. A decisão do TSE, que exige dos candidatos às eleições 2012 a aprovação das contas eleitorais para obtenção do registro, foi motivo de recurso. E o pedido de reconsideração, apresentado pelo Partido dos Trabalhadores e endossado por outras 13 legendas, foi aceito. Para o Ministério Público Eleitoral, a medida enfraquece a nova norma. Não teria sentido o candidato simplesmente apresentar as contas aprovadas ou rejeitadas e isso fazer, digamos assim, o mesmo efeito e o mesmo sentido, porque há uma diferença, né? As contas para o candidato não incorrer em condição de inelegibilidade, elas têm que ser aprovadas. Para o diretor da organização Transparência Brasil, essas manobras são mais que esperadas, uma vez que os partidos estão acuados pela lei da ficha limpa. David Fleischer acredita que a corrida eleitoral de outubro vai ser uma espécie de test drive para as eleições gerais de 2014, quando a sociedade espera por uma grande renovação no Congresso. Se agir com rigor agora em 2012, em 2014, para governador, para senador, para deputado, vai também eliminar os fichas sujas. No próximo bloco, órgãos estaduais de Goiás têm que prestar contas sobre cumprimento da Lei de Acesso à Informação. E o Ministério Público Federal denuncia ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, por improbidade administrativa. A seguir.